Pessoal, seguinte, estamos aqui, eu e Vap, Salve. para falar novamente do Dell G15, a versão 2022, a versão com i5 12500H, com uma 3050. Esse cara apareceu 2 semanas atrás, se não me engano, faz 2 ou 3 semanas atrás, onde a gente testou, mostrou os resultados dos testes dele. Só que tinha um problema, né? Quando você compra esse novo Dell G15 com a 3050, ele vem com apenas, tem a opção, né, a versão mais barata, vem com apenas 8 GB de memória RAM DDR5, e nós fizemos os testes com ele com apenas 8 GB e um pente só. A questão é que dá para você fazer o upgrade de 8 para 16 GB e teoricamente isso iria deixar ele com uma performance melhor, já que nos notebooks DDR4 das gerações passadas, 8 GB não só era muito pouco, como o fato de você utilizar apenas uma memória RAM ao invés de 2 fazia você perder bastante desempenho. Então eu comprei mais um pente de memória RAM DDR5 para colocar no Dell G15. Fizemos os testes e hoje vai compartilhar para vocês aí se fez diferença tanto em desempenho, como também em temperatura, né? A preocupação de algumas pessoas que compraram esse notebook e estavam comentando nos vídeos e lives era o ponto da temperatura, porque a gente via aumentar nos DDR4 e um pouco também pelo desempenho, porque no DDR4 a diferença era muito grande, só que esse com 8 GB já entregou muita performance. Exato. A gente vai ver se ele tem um salto para ficar ainda melhor do que ele já é, e acompanhar se a temperatura realmente é uma preocupação válida ou se nesse caso, nesse notebook, ela não vai fazer diferença. E bom, vamos lá. A gente também tá sabendo que recentemente lançou um driver novo da NVIDIA, né? Sim. Que fez aí alguns jogos ganharem um pouquinho mais de performance. Basicamente, todos os testes que nós fizemos foi no driver antigo, antes desse novo, né? Porque atualizou ontem, né? Atualizou esse driver ontem, novo. Sim. Já tinha gravado todos os testes, mas a gente retestou alguns para ver se existe a diferença do driver novo. A gente vai abordar isso também nesse vídeo, tá? Vamos começar então falando sobre um teste sintético, um teste de processador, para mostrar pra galera que talvez ter colocado mais um pente de RAM aqui no Dell G15 não tenha feito tanta diferença assim. Vamos começar falando sobre o Cinebench Multicore. E aí, Vap, você fez uma tabelinha aqui mostrando os dois resultados, né? Tanto com 8 GB ou 16 GB, e dá pra ver que a barrinha amarela é o teste atual com 16 GB, a barrinha roxa é o teste anterior com 8 GB. Deu pra ver que antes tava pegando até uma pontuação melhor no Cinebench Multicore do que tá pegando agora, né? Isso, Cinebench não é um teste só de processador, ele não vai ser influenciado pela placa de vídeo. E a gente sabe que memória RAM ajuda o processador em todos os casos. Então era um teste para ver se ele ia ter um ganho de performance mesmo no cenário sintético. A gente viu que nesse caso não. Até perdeu. O teste anterior com 8 GB ficou um pouquinho na frente. Pode ter sido uma variação comum, né? Mas não quer dizer que você colocar mais memória vai piorar, é a variação ali comum. Aqui foi variação de menos de 5% no pior dos casos, que é a variação normal que acontece se você rodar um teste depois do outro. Uma curiosidade é que no Cinebench Single Core, que é o mesmo teste, só que em vez de utilizar todos os núcleos, utiliza apenas um núcleo, né? Novamente, usar 16 GB fez o Dell G15 ficar ligeiramente atrás do que antes, que estava apenas com 8 GB. Novamente, também pode ter sido uma variação, né? Até a questão de temperatura e tal, de repente, se ele está esquentando mais, ele pode estar sofrendo mais throttling, ou a temperatura ambiente mesmo pode ter mudado, aí isso faz ele esquentar um pouquinho mais. Só que, no geral, já dá para concluir que nesse notebook, ao contrário do que a gente via, né, em todos os outros notebooks DDR4, talvez colocar um pente a mais de RAM para completar 16 GB não faça ele ganhar performance a mais. Porque antes, nos notebooks antigos, tanto no multicore quanto no single core aqui no Cinebench, uma pontuação que você tinha em 8 GB era muito inferior do que se você utilizasse 16 GB em dual channel. No DDR5, por esses testes, dá para ver que 8 GB em single channel já tá o suficiente na tecnologia DDR5, pelo menos aqui no Cinebench Multicore ou Single Core, né? Mas você também testou alguns jogos, então a gente pode passar esses feedbacks. Vamos fazer o padrãozinho, a gente sempre começa falando sobre o Rainbow Six Siege, que é um jogo full CPU. Então, compartilha aí. No Rainbow Six Siege, agora ele com 16 GB, tá melhor ou tá pior? Tá melhor ou empatou também com a versão com 8 GB só? Aqui é outro caso que a gente pode considerar um empate técnico. Eu falei, usando o mesmo driver, né? Da versão anterior, com teste de 8 GB, ele perdeu de novo 3% de desempenho. Sim. Ou seja, dentro de uma margem ali pode ser considerada empate, até porque, assim como o Cinebench, gera muitos pontos, no caso muitos frames, e aí você tem uma variação ali um pouquinho maior. E atualizando o driver, falando já do driver novo,
a gente teve um ganho de 2%. Então também é muito pequeno, também pode ser considerado dentro da margem de erro. Empate, né? Talvez esse driver influencie em alguma coisa, mas nesse caso do Rainbow Six, a gente não consegue considerar como uma vantagem realmente pro lado, né, do driver com a memória RAM. Dá pra ver que, inclusive, existe uma diferença muito maior entre você utilizar uma tela externa e tela externa, né, na tabela, né? Do que a diferença de você utilizar 8 GB ou 16 GB, né? Sim, o Rainbow Six é um que a gente sempre fala, né? A tela interna dele você vai perder bastante desempenho e aqui é muito maior do que a diferença de memória RAM. Só que agora um ponto. No Rainbow Six Siege antes, usando apenas 8 GB de RAM, ele tava travando, deu stutter ou tava suave, tava liso? Não, ele rodou liso também. É um jogo bem leve. Então podemos dizer que se for pra jogar o Rainbow Six, você nem precisa se preocupar em colocar mais 8 GB de RAM. 8 GB já é o suficiente. 8 GB DDR5 já tá entregando tudo que ele precisa. Bom, mas o Rainbow Six é um jogo full CPU. Vamos dar uma olhada no Forza Horizon 5, que é o contrário. É um jogo full GPU. Vamos ver se essa memória RAM de repente deu alguma ajuda, né? Pra placa de vídeo, acredito que não. Como é que foram aí os resultados no Forza no alto, né? Também ele teve um pequeno ganho, né? Ele ganhou coisa de 2 FPS. 3%, 6%. Isso também já considerando o novo driver. Foi o maior ganho. Isso no alto. No Ultra a diferença foi um pouquinho maior. Chegou a 8,8%. Também é uma diferença não muito considerável. No Ultra já com os 16 GB, mas sem usar o driver novo, né? Pegou 35 FPS, com o driver novo pegou 37, né? Isso. Então... uma coisa que dá pra falar aqui também, fez mais diferença você utilizar o driver novo da NVIDIA, que parece que tá sim dando mais desempenho nas placas RTX. Fez mais diferença você utilizar o driver novo do que você colocar um pente a mais de memória RAM nesse Dell G15, até mesmo no Forza Horizon 5, que é um jogo full GPU, ou no Rainbow Six, que é full CPU. Então, só que já dá pra dar um resumo. Provavelmente os próximos jogos vai dar tudo empate técnico também, né? Aqui no Forza no Ultra, a gente já começa a ver a grande vantagem de você adicionar um pente a mais de memória. Você não vai ter ganhos de média de FPS, né? O número ali vai continuar praticamente igual, a diferença é muito pequena, só que o jogo vai ficar muito mais estável. Se botar as duas gameplays lado a lado, você vai ver que a de 8 GB vai travar mais do que a de 16, né? Isso. E em alguns casos você vai perceber mais do que em outros, né? No Forza Ultra é um cenário onde você já tá no limite de VRAM dessa placa de vídeo, aí você vai estar no limite da memória RAM, é um caso onde você vai ver a grande diferença de fluidez. A experiência de jogar, mesmo a 30 FPS, é muito melhor com 16 GB do que com 8 GB. E bom, só pra finalizar aqui os testes comparativos que a gente fez antes, né? A gente tinha testado também o Red Dead Redemption 2. Inclusive, algumas pessoas comentaram no vídeo recente, perguntaram, pô, o que deu aí? Por que vocês não estão mais utilizando o Red Dead, os resultados do Red Dead antigos, né? O problema, pessoal, é que no Red Dead Redemption, eu não sei se tem alguma gravação mostrando a barrinha ali do Red Dead. Tem gravações antigas, tem que encontrar. Mas tem uma barrinha que você consegue puxar, né, pro mínimo ou pro máximo. A gente sempre puxava tudo pro máximo. Porque a barrinha é priorizar desempenho ou priorizar qualidade. Só que não é necessariamente a configuração do jogo. Ele vai fazer uma otimização pro seu hardware. Então, aí se a otimização varia de hardware para hardware. O máximo da barrinha é diferente no caso desse Dell G15 com uma 3050 do que no Dell G15 com uma 3060, ou não é num outro notebook com uma 3070. Então, o Ultra de cada notebook variava. Então, o resultado não tava uma comparação justa, porque cada um tava com uma configuração diferente. Eu descobri isso só depois, então por isso que agora a gente configura item por item para deixar tudo igualzinho. Por isso que a gente chama de Red Dead Redemption 2 otimizado. E aí, nessas configurações, a gente pode prever aqui a mesma coisa, né, VAP? O Dell G15, novamente, usar 16 GB ou usar 8 GB, tanto faz. E, inclusive, tá dando para ver aqui que o Dell G15 do TC, com Ryzen 5 de quinta geração, pegou um FPS até maior. Só que eu falaria para nem considerar esse FPS maior do notebook do TC, porque ele não tava gravando a tela. Então, por isso que eu acho que ele pegou um FPS maior que a gente grava a tela. Mas, de novo, só para reforçar que 16 GB não vai fazer... Colocar um pente a mais nesse Dell G15 não tá fazendo diferença. Talvez faça diferença de fluidez. Talvez o teu jogo trave menos. Então, se você comprou um Dell G15 com 8 GB só e você tá sofrendo certos stutterings, é um caso de se pensar de você colocar mais um pente de 8 para sofrer menos stutterings. Agora, se não tá sofrendo stuttering, tá de boa, tipo o Rainbow Six, nem coloca um outro pente, porque parece que o DDR5 já tá bem otimizado e esse notebook confirmou o que a gente já pensava. O DDR5 não precisa de Dual Channel. Ele já vem funcionando muito basicamente melhor. Dual Channel. É praticamente um Dual Channel com um pente só. Você não vai ter os mesmos problemas que você tinha em gerações anteriores. Mas aí vai pro seguinte, você colocou mais um pente de RAM nesse notebook, não mudou muita coisa de desempenho, mas mudou temperatura, ele chegou a esquentar mais? Então, na maior parte dos casos não, né? Rainbow Six, Forza, Red Dead
eles rodaram do mesmo jeito. 80 graus, mais ou menos? Casa de 70, 80 graus. O caso do Red Dead, às vezes, de 60, 70 graus. Bem vai baixinho. mudar um pouquinho, variar um pouquinho de acordo com o jogo. Só que no Horizon Zero Dawn, a gente viu um ganho considerável de temperatura. Aham. Parecido com o que acontecia, né? Que a gente já viu no 12700H. Olha, No menu, ele fica muito quente. Ele fica na casa de 80 graus alto, 90, chegando até 102 graus no menu. Que é bastante coisa. A gente não viu essa temperatura chegar, esse Dow Jones chegar nessa temperatura ainda, né? Ainda não. Só que quando você começa a rodar o benchmark, ele fica um período com essa temperatura alta, só que em um certo ponto ele volta ao normal. A temperatura dele cai ali dos 94 graus para 85 no segundo seguinte. E aí ele termina o benchmark na média que a gente já está acostumado dele, na casa dos 80 graus, que é uma temperatura bem tranquila. Então podemos dizer que dentro do Horizon Zero Dawn, alguma coisa faz o processador esquentar mais do que o normal. Sim. Mas você disse que foi só no Horizon que esquentou, né? Em todos os outros jogos é média de 80 graus. Sim. Você chegou a testar um Cyberpunk 2077, esses outros jogos também tudo temperatura baixa, né? Mesmo em jogos teoricamente mais pesados para o processador, a temperatura também ficou na casa de 70, 80 graus, bem tranquilo. Aí inclusive a gente tava comentando um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo, que esse Dell G15 tem o modo G, que você habilita o turbo, inclusive as ventoinhas giram mais rápido, você consegue ouvir elas com mais intensidade, e dá pra você jogar sem o modo G também. E aí você testou, você falou que foi no God of War, né, que fez Sim. uma diferença de temperatura, principalmente, né? God of War eu testei na configuração original, né, que é recomendada para esse notebook, com o modo G e sem o modo G, repetindo o cenário, passando exatamente pelo mesmo caminho. A média de FPS foi igual, idêntica nos dois, foi de 60 FPS, só que a diferença de temperatura foi bem grande. Com o modo G ele fica entre 70 e 80 graus. Tá ótimo. Sem o modo G, a maior parte do tempo ele fica acima dos 90. Ou seja, o modo G realmente tá... Ao contrário do que era na geração de Dell G15 anterior, nessa aqui o modo G tá fazendo ele ficar mais resfriado. As ventoinhas estão fazendo mais diferença, né? É o ponto, as ventoinhas vão gerar mais, então você vai ter sim um ganho, um acréscimo no barulho, só que o ganho de temperatura vale muito a pena. É a perda de temperatura na realidade, né? A temperatura vai diminuir, né? O conforto vai aumentar e essa perda de temperatura vai valer bastante a pena, apesar do barulho, que não é tão alto, né? Dell G15 a gente já 52 dB, é um barulho que você vai ouvir, você vai notar que ele tá com a ventoinha mais forte, mas, cara, é metade do barulho do Helios, por exemplo, então é bem tranquilo. E bom, a gente falou sobre o novo driver, né? A NVIDIA lançou esse novo driver, que é pra quem não tá sabendo, o driver 522.25 da NVIDIA, parece que melhorou bastante mais ou menos, melhorou um pouco a performance em alguns jogos, principalmente nos jogos que utilizam DirectX 12, né? Como, não é motor gráfico, uma API, né? Acho que é API o nome, né? Como sistema ali pra rodar o jogo. Tem Vulkan, DirectX 12, DirectX 11 e tal. Para os jogos que utilizam DirectX 12, parece que esse último driver teve uma certa otimização. O Vap já falou sobre alguns ganhos, né? Foi coisa de 8% de ganho, mais ou menos, é isso? O máximo que a gente viu foi de 8,8%. Em qual jogo? Foi no Forza Horizon 5 no Ultra. Em alguns casos fica na casa de 3%, 4%. É um indicativo. Podem ter alguns jogos onde você vai sentir mais esse ganho, né? Mas... não é tão grande. No caso aqui não foi uma mudança tão grande. Todos os testes que a gente fez foram utilizando os drivers antigos. Alguns testes a gente testou o novo só pra ver como é que tá esse novo. Mas sabem que os próximos testes a partir de agora serão todos testados já utilizando esse driver novo, assim como a gente sempre faz, né? Sempre que sai driver novo a gente testa. Mas a gente não pode testar os notebooks antigos porque já não estão mais com a gente. Mas fique sabendo dessa informação aí. Mas assim, o que eu queria chegar é o seguinte, beleza, atualizamos drivers, você disse que surgiu uma BIOS nova pra esse notebook. Coisa de uma semana no site da Dell, né, no modelo, na página de suporte desse modelo, tem uma nova atualização de BIOS. E aí a questão que fica, resolveram o Mux Switch, agora dá pra usar o Mux Switch nele? Então, eu consegui usar, mas de novo no mesmo caso, onde você reinicia, abre a BIOS, desliga a opção da placa de vídeo integrada, salva e reinicia o notebook. Ele vai ligar... Você vai conferir a configuração da tela, ela está conectada direto na RTX 350, só que é o mesmo caso, quando você manda reiniciar de novo, na vez seguinte, a tela vai parar de funcionar. Ou seja, não está funcionando ainda. Você não consegue, você vai habilitar uma vez, se você precisar desligar o notebook ou reiniciar ele por algum motivo, a tela vai deixar de funcionar. Aí você vai ter que entrar na BIOS, resetar a BIOS, e pra quem tem na dúvida, pra resetar a BIOS é Alt F, você falou? Tem um jeito de você resetar a BIOS caso você queira testar esse Mux ou algo do tipo. Você não precisa
conectar um monitor externo. Você consegue abrir a BIOS pressionando F2, né? Aperta algumas vezes e dá um tempinho. Porque não vai aparecer a tela que você entrou na BIOS. Você vai ter que imaginar, tipo, acho que agora entrou na BIOS. Você não vai estar vendo. Então, você manda reiniciar, fica pressionando F2 por uns 5 segundos. Depois espera mais um pouquinho para ter certeza que você está na BIOS. Pressiona Alt F, que é o comando para resetar a BIOS no Dell G15. E aperta pelo menos 3 vezes o Enter. Aí, assim que você terminar, né, apertar o Enter às vezes o suficiente, o computador vai reiniciar, você vai poder ver pela iluminação no teclado. Ela vai acender e apagar umas 3, 4 vezes, que é ele reiniciando, né, resetando a BIOS. E depois vai ligar já no sistema operacional. Talvez ele te mostre a mensagem de que o sistema não foi desligado corretamente. É só clicar para reiniciar o computador normalmente, que ele vai voltar tudo funcionando. Então, caso você precise utilizar o Mux Switch por algum motivo, você quer jogar na tela do notebook, dá para você ativar, só que assim que você reiniciar seu PC, a tela vai parar de funcionar. Você vai ter que resetar a BIOS por esse método que o Vap falou. É aquela ativação, você ativa uma vez, aí para voltar você vai precisar fazer um processo de resetar a BIOS. Exato. Então, mas não está funcionando ainda. Então, pessoal, para concluir aqui nosso vídeo de hoje, para responder a pergunta se 16 GB de RAM tá fazendo diferença nesse notebook, a diferença, temos notícia boa e ruim. A boa é, o DDR5, 8 GB de DDR5 já é o suficiente. Antes, o que a gente falava que era necessário pelo menos 16 GB, hoje em dia o pelo menos já é 8 GB de DDR5 já tá bom. Agora, se você quer mais fluidez para ter menos stutterings em alguns jogos, aí sim, 16 GB é o recomendado, né? Então agora sim dá pra falar que dá pra jogar com 8 GB só, por conta do DDR5 não precisar do Dual Channel. Não tá fazendo esquentar mais, apesar de que no Horizon esquentou. No geral, não tá esquentando, né? Na maioria dos jogos ele tá bem tranquilo, 80 graus ali. Casa de 80 graus, bem tranquilo. Exato. O novo, aí outra conclusão desse vídeo, o novo driver tá legal, baixe, porque eu acho que você vai ganhar um pouquinho de performance, né? Em alguns jogos, apesar de não ser relevante. E por último, a Dell ainda não arrumou o Mux Switch. Então, já tá na hora de fazer o review do Dell G15, e se eles não arrumarem a tempo, infelizmente, vai acabar, o que era para ser um ponto positivo, né, vai acabar se tornando um ponto negativo, por conta da demora de arrumar esse ponto aí, que faria muita diferença nesse notebook. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, estamos tentando chegar aí a 150, né, mil inscritos, que já a gente vai conseguir bater. Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo então, até mais, valeu! Falou!